A devoção da consolação, número 151. A chaga do lado, de onde brota a água viva, permanece aberta no ressuscitado. A grande ferida causada pela lança e as chagas da coroa de espinhos, que aparecem com frequência nas representações do Sagrado Coração, são inseparáveis desta devoção. Nela, contemplamos o amor de Jesus Cristo, que foi capaz de se entregar até o fim. O coração do ressuscitado conserva estes sinais da doação total, que implicou um intenso sofrimento por nós. Portanto, de algum modo, é inevitável que o fiel queira responder não só a esse grande amor, mas também à dor que Cristo aceitou suportar por causa de tanto amor. Como ele na cruz, número 152. Vale a pena recuperar essa expressão de experiência espiritual desenvolvida em torno do coração de Cristo. O desejo interior de o consolar. Não tratarei agora da prática da reparação, que considero melhor inserida no contexto da dimensão social desta devoção, e que desenvolverei no próximo capítulo. Agora gostaria apenas de me concentrar naquele desejo que muitas vezes brota no coração do fiel enamorado quando contempla o mistério da paixão de Cristo e o vive como um mistério que não só é recordado, mas que pela graça se torna presente. Ou melhor, nos leva a estar misticamente presentes naquele momento redentor. Se o amado é o mais importante, como não querer consolá-lo? 153. O Papa Pio XI procurou fundamentar essa afirmação convidando-nos a reconhecer que o mistério da redenção, através da paixão de Cristo, por graça de Deus, transcende todas as distâncias do tempo e do espaço. Deste modo, se ele se entregou na cruz também pelos pecados futuros, os nossos pecados, transcendendo o tempo, chegaram ao seu coração ferido, assim como os atos que oferecemos hoje pela sua consolação. Se, portanto, à vista de nossos pecados futuros forem previstos, a alma de Jesus esteve triste até a morte, não há dúvida que desde então lhe tenha dado algum conforto e previsão do nosso desagravo quando lhe apareceu o anjo do céu. Lucas 22, 43. A consolar-lhe o coração, opresso de tristeza e de angústia. E assim também, agora em todo admirável, porém verdadeiro, podemos e devemos consolar esse coração sacratíssimo, continuamente ofendido pelos pecados dos homens ingratos. No fundo é isso, é a mensagem dos chamados a amar o amor. É isso que é o pano de fundo de toda essa fala. E é interessante como nesse parágrafo ele joga a gente na eternidade, né? Que ele fala, se ele se entregou na cruz também pelos pecados futuros, os nossos pecados, transcendendo o tempo, chegaram no seu coração ferido. Assim como os atos que oferecemos hoje pela sua consolação. É muito legal isso. A gente tem uma coisa de jogar Jesus lá no passado, né? Só que a gente também pode ser jogado lá, né? Isso mesmo. É isso mesmo. É perfeito. Muito Por bem isso que o desafio é sempre atual. Bom, as razões do coração. Número 154.
Pode parecer que essa expressão de devoção não possua suficiente base teológica, mas o coração tem as suas razões. O sensus fidelium intui que há aqui algo de misterioso que ultrapassa a nossa lógica humana e que a paixão de Cristo não é um mero evento do passado, pois dela podemos participar a partir da fé. A meditação da entrega de Cristo na cruz é, para a piedade dos fiéis, algo mais do que uma simples recordação. Esta convicção está socialmente fundamentada na teologia. A isto junta-se a consciência do próprio pecado, que ele carregou sobre os seus ombros, feridos, e da própria inadequação perante tanto amor que sempre nos ultrapassa infinitamente. Só venha confirmar aquilo que você dizia, Marcelo. Número 155. Em todo caso, perguntamos-nos como é possível relacionarmos-nos com Cristo vivo, ressuscitado, plenamente feliz, e ao mesmo tempo consolá-lo na paixão. Consideremos que o coração ressuscitado conserva a sua ferida como uma memória constante e que a ação da graça provoca uma experiência que não está inteiramente contida no instante cronológico. Essas duas convicções permitem-nos admitir que nos encontramos perante um caminho místico que ultrapassa as tentativas da razão e exprime o que a própria palavra de Deus nos sugere. Mas escreve o Papa Pio XI: como pode ser que Jesus Cristo reine bem-aventurado no céu se há mister o consolo de nossa reparação? Dá uma alma que ame e compreenderá o nosso acerto. Respondemos com as palavras de Santo Agostinho em Joanes Evangelho, tratado 26:4, que fazem perfeitamente ao nosso propósito. Quer dizer, toda alma, com efeito, deveras abrasada em amor de Deus, se com a consideração abrange o tempo passado, vê em suas meditações e contempla a Jesus a padecer pelo homem aflito, no meio das dores mais excruciantes, por nós homens e pela nossa salvação, a preço de tristeza, das angústias e dos opróbrios, antes esmagado pelos nossos delitos, em ato de sanar-nos com suas chagas. Com tanta maior verdade as almas pias contemplam as dores do Salvador, enquanto os pecados e os delitos dos homens, perpetrados no discurso de todos os tempos, motivaram a condenação de Jesus. É isso. Claríssimo, como a luz do dia. Que nos leva a dizer que ele continua sendo crucificado, porque essa lógica é sempre desafiante. Então, mas a gente precisa entrar nessa eternidade, né? Uhum. Senão fica Jesus lá atrás e a gente aqui, como se não pudéssemos ser tocados, né? É isso mesmo. Sempre atual, tá certo. Bom. Mas esse parágrafo merece uma segunda lida. Eu acho que ele é mais... Eu acho que sim. Vamos de novo, porque tem vamos sim. Vamos sim, porque ele tem uma complexidade um pouco mais grande. hoje. É o número 155. Em todo caso,
perguntamos-nos como é possível relacionarmos-nos com Cristo vivo, ressuscitado, plenamente feliz e, ao mesmo tempo, consolá-lo na paixão. Consideremos que o coração ressuscitado conserva a sua ferida como uma memória constante e que a ação da graça provoca uma experiência que não está inteiramente contida no instante cronológico. Estas duas convicções permitem-nos admitir que nos encontramos perante um caminho místico que ultrapassa as tentativas da razão e exprime o que a própria palavra de Deus nos sugere. Mas, escreve o Papa Pio XI, como pode ser que Jesus Cristo reine bem-aventurado no céu, se a mistério o coração de nossa... Não, se a mistério o consolo da nossa reparação. Aí que vem a chave de leitura. Dá uma alma que ame e compreenderá nosso acerto. Respondamos com as palavras de Santo Agostinho, que fazem perfeitamente ao nosso propósito. Toda alma com efeito, deveras abrasada em amor de Deus, se com a consideração abrange o tempo passado, vê em suas meditações e contempla Jesus a padecer pelo homem, aflito, no meio das dores mais excruciantes, por nós homens e pela nossa salvação, opresso da tristeza, das angústias e dos opróbrios, antes esmagados pelos nossos delitos. Tem Isaías 53:5. E em ato de sanar-nos com suas chagas. Com tanta maior verdade as almas pias contemplam as dores do Salvador, enquanto os pecados e os delitos dos homens, perpetrados no decurso de todos os tempos, motivaram a condenação de Jesus. É um parágrafo super teológico. Pois é, ele merece uma atenção especial e um comentário também mais aprofundado, acredito eu. Vamos ver. Número 156. Este ensinamento de Pio XI merece ser tido em conta. Com efeito, quando a Escritura afirma que os cristãos que não vivem de acordo com sua fé, por si mesmos, crucificam de novo o Filho de Deus, Hebreus 6:6, ou que, quando suporto sofrimentos pelos outros, completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, Colossenses 1:24, ou que Cristo, na sua paixão, rezou não só pelos seus discípulos de então, mas por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, João 17:20, está a dizer algo que quebra os nossos esquemas limitados. Mostra-nos que não é possível estabelecer um antes e um depois sem qualquer ligação, mesmo que o nosso pensamento não saiba explicar. O Evangelho, nos seus vários aspectos, não é apenas para ser refletido ou recordado, mas para ser vivido tanto nas obras de amor como na experiência interior. E isto aplica-se, sobretudo, ao mistério da morte e ressurreição de Cristo. Não parece que as separações temporais utilizadas pela nossa mente contenham a verdade desta consequência de fé, onde se fundam a união com Cristo sofredor e, ao mesmo tempo, a força e consolação e a amizade que temos com o ressuscitado. Ou seja, dentro de uma linha que me interessa, que é olhar um pouquinho a associação entre psicologia e espiritualidade, quando a gente vê esse número 156 e a gente vê um pouco os fundamentos da logoterapia do Viktor Frankl, a gente vai entender com uma linguagem diferente a mesma coisa que está sendo dito nesse número 156. Ou seja, é possível encontrar sentido no sofrimento.
É isso que o Viktor Frankl fala e fundamenta a sua base psicoterápica. E dizendo que, para a compreensão da vivência da vida, é necessário um compromisso responsável para com ela. E a responsabilidade, ela não significa um peso, ela significa uma direção. E quando se fala em responsabilidade, significa algumas coisas que a gente pode interpretar assim, tipo, vivemos numa casa comum, temos que ter uma preocupação comum, temos que sair de nós mesmos para encontrar o sentido na relação empática com o mundo, ou seja, a dor do outro me comove, a dor do outro me chama, a dor do outro me impele e apela a mim. A mesma coisa o coração de Jesus na encíclica faz, provoca e deve provocar essa empatia que a gente tem, que fundamenta a direção de por onde a gente vai caminhar e por onde a gente vai olhar, a direção dos desafios da igreja enquanto macro atuação e enquanto micro atuação, se eu for colocar a minha atuação individual, a minha atuação pessoal inserido no contexto onde eu me encontro. Então, eu gosto de fazer um pouco essas interfaces, porque a psicologia também nos ajuda, como a gente acredita que é preciso trabalhar a natureza e preparar a natureza para a ação da graça. Então, quando a gente compreende e elucida um pouco na compreensão desses mistérios crísticos na vida humana, ela faz todo sentido, porque o Cristo que a gente está falando é um Cristo Jesus encarnado. Então, por isso que a gente pode falar disso sem problemas, porque o Cristo encarnado, ele também esteve sujeito a seus condicionamentos psicológicos, como todo ser humano, porque, afinal de contas, se você vai olhar a psicologia do desenvolvimento, ela aplica também a explicação de que Jesus foi criança, que foi crescendo, que foi vivendo e construindo a sua vida na sua família, com suas contradições, com suas compreensões Idiosincrasias. também, né? Isso mesmo. Acho que tem uma coisa que eu queria comentar, porque já estamos no horário já. Essa frase, completa na minha carne que falta as tribulações de Cristo. Nossa, eu passei uma tarde com ela no retiro, Uhum. pensando sobre as dores que eu sinto mesmo. Uhum. Né? E de como a gente pode se alegrar com as próprias dificuldades, né? Porque você agora está tendo a oportunidade, né, de completar a minha carne, né? A Uhum. contemplação que Cristo não tem. Isso, Né? isso Isso é mesmo. muito interessante. É, por isso, porque a gente entende que, no jogo de palavras, que por trás da palavra sofrimento, ou iluminada pela palavra sofrimento, está o crescimento. Porque há um crescimento em espírito e verdade. Há um crescimento. O sofrimento ele não deixa a gente estagnado num ponto. Ele nos desafia à superação, ele nos desafia ao novo. E qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico ou psicológico, né? A gente tem que olhar prospectivamente, porque se a gente ficar apegado ao porquê, a gente tem que nos apegar no para quê, né? Para que isso? Né? Para quê? E não por que isso, por que isso, por que isso.